Fala, Dev, beleza? Hoje estamos aqui para mais uma Masterclass para falar sobre Deploy no React. A gente já fez alguns outros vídeos, inclusive Masterclass de Deploy no Node, e a gente nunca chegou a abordar esse assunto mais aprofundado para Deploy no React, porque a grande maioria das aplicações elas podem ser hospedadas em serviços que automatizam bastante o processo de deploy, que seriam, por exemplo, o Netlify, que ele tem um plano gratuito bem legal para a grande maioria das aplicações, mas conforme ele vai crescendo o uso, a precificação começa a ficar um pouco complicada. E tem um outro serviço também, que é do pessoal da Vercel, né, que antes o nome era Zeit, que ele se chama Now, que também para hospedar aplicações React também fica bem tranquilo e na grande maioria das aplicações vai funcionar. E eu não vou mostrar na prática nenhum desses serviços, porque seria basicamente um vídeo de 10 minutos, porque esses serviços aqui eles são muito fáceis. Você simplesmente integra com o seu GitHub, a cada novo push que você faz no GitHub, ele já automaticamente publica lá no domínio, todo o CI já vem pronto, então não tem por que mostrar isso, porque é muito rápido e muito fácil de configurar. Mas claro que esses serviços aqui eles têm limitação, principalmente porque conforme a sua aplicação vai tendo cada vez mais acessos, como eu falei, a precificação ela começa a ser cada vez menos interessante. Eles colocam precificação também por número de usuários que pode acessar aqui a interface e realizar novos deploys. Então, assim, para times começa a ficar um pouquinho complicado, mas como eu falei, para a grande maioria dos seus projetos, que você vai fazer um projeto que nem tem tanta gente acessando, só quer colocar no ar, na grande maioria das vezes, então, esses dois carinhas aqui, eles vão servir mais do que bem. Mas hoje eu trouxe aqui o Guilherme Pelizetti e... Como é que é mesmo? É SRE? Isso. SRE, né? Não pode falar DevOps, porque DevOps é uma cultura e não um cargo, né? Exatamente. Então, o Guilherme, que ele é SRE, fala inglês aí para o pessoal. SRE. Muito massa, aqui na Rocket City. Então, os nossos deploys hoje, a gente tentou utilizar por um bom tempo Netlify ali e tudo mais, né? E chegou um momento que começou a bater todos os limites ali e a precificação começou a não ficar tão interessante, né? Então, a gente chegou até botar o Skylab no Netlify, né? E chegou um momento, bateu ali, foi o site, na verdade, né? O nosso site estava rodando no Netlify e chegou um momento ali que deu uma semana no Ministack e, cara, a banda foi lá em cima e a gente simplesmente teve que tirar. E aí a gente foi encontrando novas formas de fazer o deploy de uma maneira mais escalável para aplicações React, como no Node a gente já tem 1000 maneiras de fazer um deploy mais escalável, né? Tem toda a questão de containers e tal. No front-end a gente não utiliza Docker, né, Pelizete? Não tem uma necessidade de utilizar uma ferramenta desse tipo para fazer o deploy de um front-end hoje em dia, né? Mais arquivo estático, então... se for principalmente arquivo estático, seria um total desperdício de recursos. Né, só colocaria se fosse um Next.js, alguma coisa assim, daí daria para caprichar um pouquinho mais, né? Sim. Não, beleza. Então, pessoal, o que a gente vai utilizar para fazer o deploy hoje? A gente vai fazer o deploy utilizando a Google Cloud, né? A Google Cloud hoje é um dos serviços que a gente mais usa aqui dentro da Rocket City, mas daria para fazer também na Amazon utilizando o Amazon S3, né? E a gente vai usar aqui o Google Cloud Storage, né? Que é um servidor da Google específico para arquivos estáticos, porque como a gente está criando uma aplicação React e a aplicação React ela é só um conjunto de HTML, CSS e JS que roda pelo lado do cliente, né? No browser, não faz sentido a gente ter que hospedar esses arquivos em um servidor que é capaz de fazer muito mais do que isso, né? A gente vai estar desperdiçando recursos para algo que poderia ser muito mais rápido, né? E também desperdiçando recursos e também desperdiçando valores, né? Investimento. E aí, então, a gente vai utilizar o Google Cloud Storage, que é uma forma da gente hospedar esses arquivos estáticos, e vai utilizar um outro serviço da Google que se chama Google Cloud Balancing, é isso? É o Load Balancing. É o Load Balancing, né? Mas eu acho que ele tem Cloud Balancing no nome. Mas tudo bem, é o serviço de load balancing da Google, aqui ó, Cloud Load Balancing, que ele serve para basicamente fazer um load balancing, né? Quem nunca utilizou load balancing é quando você vai acessar uma aplicação e ele divide a carga entre vários servidores, mas ele pode ser utilizado também para algo mais direto, por exemplo, fazer com que o acesso a um endereço IP faça diretamente o acesso a arquivos dentro de um bucket. Ele pode ser utilizado para isso também e é como a gente utiliza hoje nas aplicações front-end aqui da Rocket. E a gente vai utilizar o GitHub, somado ao GitHub Actions, para fazer o fluxo de integração contínua e também deploy contínuo dessa aplicação. Então a gente vai fazer um fluxo
um pouco mais simples, né? Basicamente, toda vez que a gente envia um push, né? Um novo commit aqui para nossa branch master, ele vai disparar o processo de CI e vai enviar automaticamente o nosso novo código lá para dentro do storage aqui do bucket e automaticamente a Google já vai refletir essas alterações porque a gente vai apontar um domínio aqui da Rocket City para dentro desse bucket e vai ficar tudo guiadinho. É isso, Pelizete? Esqueci de falar alguma coisa? Não, foi totalmente completo e podemos dar-lhe. Beleza. Então, a gente vai começar criando o bucket. Uma das coisas que eu descobri, basicamente, não faz muito tempo, foi hoje, na verdade, é que se eu criar um bucket com um endereço com mais ou menos o mesmo nome que vai ter depois na minha aplicação, o domínio dela, ele vai liberar algumas opções a mais para eu tratar esse bucket como se fosse a hospedagem de um site mesmo. Então, se eu crio o meu bucket, né, a pastinha ali dentro do Google Cloud Storage, com o nome dele sendo um domínio, ele até dá o exemplo, que é o exemplo.com, ele vai entender que esse bucket é feito para hospedar um website. Então, a gente vai botar aqui, por exemplo, React deploy, vou botar tudo junto, porque a gente tinha utilizado aquele outro para testar antes com o hífen, então a gente faz esse tudo junto e cria do zero daí, vai ficar mais legal. Então, React deploy.rocketseat.dev, né? Então aqui, ó, ele até já avisou a gente que a gente, claro, vai ter que confirmar que a gente tem propriedade desse domínio. Então, o nome do bucket só pode usar pontos para formar um nome do domínio válido. Se ainda não tiver confirmado que tem autorização para usar esse domínio, você precisa fazer isso para criar esse bucket. Tá, então antes da gente conseguir criar o bucket, eu vou ter que verificar que esse domínio realmente é um domínio que eu posso utilizar, que é um domínio meu, né? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Aqui tem alguns exemplos da Google e tudo mais, ó, ele dá essa opção Open Search Console, que vai abrir esse carinha aqui, ó. E eu já fiz a verificação do meu domínio, né? Tá aqui, ó, React. Na verdade, ó, eu vou trocar de domínio, né? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou clicar aqui em adicionar propriedade, isso aqui dentro do meu Search Console. Lembrando que para usar o Google Cloud Storage, o Search Console, tudo isso, você vai ter que ter uma conta de faturamento configurada aqui dentro. Então, vai precisar colocar o cartão de crédito, mesmo que tudo que você fizer aqui, às vezes, não vai ter custos, né? A grande maioria das coisas. Mas, lembrando que a gente está falando de um nível de deploy intermediário para cima, né? Um pouco mais avançado, assim. Então, isso aqui não é para quem está hospedando ali o projetinho com Hello World do Create React App. Então, assim, é realmente para quem já está subindo para o próximo nível de deploy. Então, a gente, claro, envolve custos, né? Eu acho que tem muita gente que fica ficcionada por tentar encontrar hospedagem gratuita, mas na maioria das vezes, cara, se a hospedagem é gratuita mesmo, alguma coisa tem de errado, tem que cuidar com o que tu tá fazendo. E aqui agora, então, eu vou botar React deploy.rocketseat.dev. Ele vai aguardar um pouquinho e ele vai me dar basicamente um TXT para eu jogar lá dentro do meu DNS. E agora eu vou pegar esse TXT e eu vou mandar pro Pelizete para ele adicionar pra gente no domínio, mas é basicamente ir lá nos registros DNS, né, onde você comprou o domínio, o nosso tá na Google Domains, e criar um registro lá simplesmente do tipo TXT e apontando para esse endereço. Então deixa eu copiar aqui, mandar pro Pelizete no Discord. Pelizete, adicionei pra gente. E aí isso aqui pode demorar um pouquinho mais, principalmente se o seu domínio não tiver cadastrado no Google Domains, estiver cadastrado em algum outro provider, eu acho que a integração deve ser um pouquinho mais desacelerada. Mas como envolve DNS, envolve propagação. Então, assim, pode demorar de 30 segundos a, quem sabe, demorar mais de 1 hora, assim, para realizar a propagação. Então, infelizmente, vai ter que aguardar isso aqui acontecer para fazer. Tá feito aqui. Já tá feito? Caramba, deu flash. Tá, agora a gente, como eu falei, vai demorar um pouco, então provavelmente se eu clicar em verificar, não vai estar verificado já. Então a gente vai aguardar aqui pelo menos uns 30 segundos, 1 minuto, para fazer isso aqui de novo e ver se realmente já foi. Show, passou 20 ou 30 segundos aqui e já deu tudo certo, ó, propriedade verificada. Então basicamente isso aqui garantiu pra gente que o domínio é nosso, né? Eu tô garantindo pra Google que o domínio realmente é meu, para eu poder criar um bucket com esse nome aqui. Então vamos voltar lá pros princípios. Agora, ó, vou já criar o nome do bucket. Aqui a gente vai... Pelizete, vamos usar uma region só, né? Porque senão o custo aumenta bastante, né? Sim, E como é só arquivo estático, acho que não faz nem sentido. Tem bastante cache, né? Então, o que tu acha? Assim, como padrão, eu sempre uso uma região só. Uhum. A gente nunca teve nenhum problema. É algo que, se for um serviço muito, muito crítico, claro que é interessante pensar em multi-região, mas muitas vezes não é esse o caso, né? E com esse benefício de ter uma disponibilidade maior, também vai ter custo. Então... Entendi. Basicamente, isso aqui a gente vai falar aonde que os nossos arquivos estáticos vão estar hospedados, né? Então, multi-region, ele vai hospedar... aqui a gente bota
Nossa, mas também eu vou ter que selecionar, tipo, várias regiões dos Estados Unidos, né? Porque no Brasil só tem uma região, né? Então... E aí, na questão da região aqui, a gente pode botar South America, né? Mas o preço também é mais alto do que os Estados Unidos, né? E aí eu acho que, no nosso caso, a gente sempre usa bastante US, né? O padrão é US. Então... até porque arquivos estáticos... Eu não sei em que sentido isso aqui valeria a pena. Só se precisasse, assim, uma latência muito baixa para entregar, né? Sim. Sei lá, alguma coisa muito crítica. Tranquilo aqui... Standard, porque os nossos arquivos eles vão ser acessados frequentemente, então a gente usa esse tipo aqui, né? O outro aqui, ó, são para menos acessos, né? E aí o custo provavelmente deve também ser relativo a isso. Controle de acesso a gente vai utilizar detalhado. Eu vou deixar tudo padrão aqui, configurações avançadas e vamos criar, né? Isso aí. Só para comentar um pouco sobre esses passos, a parte do nome não precisa ser um domínio para criar um site. É só um facilitador, que daí a gente vai ter novas opções dentro do console da Google. Mas se tu já tiver a SDK da Google, tu consegue fazer muito fácil também, sem ter um domínio verificado. E a parte das regiões também. Porque se você pegar uma região dos Estados Unidos, vai ficar em média uma latência de 200 ms. Isso porque a rede do Google é muito boa. Então, nesse caso de tu ter distribuído por um CDN, que a gente vai fazer mais tarde, não vai mudar tanto tu pegar aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos em termos de latência, mas o valor vai mudar bastante. Aqui no Brasil geralmente é muito mais caro, né? Sim, bastante. Até na Amazon eu tava vendo, tipo, se tu vai criar um EC2 lá, uma máquina simples aqui no Brasil, tipo, o preço é 3 vezes maior do que lá fora. Mesmo o dólar, mesmo fazendo a conversão do dólar, assim, é um negócio complicado, assim, né? Deve ser a questão também da infra que eles têm lá e a infra que eles têm disponível aqui, né? Tipo, aqui a quantidade de infra é menor, então eles têm que cobrar mais. É tipo quantidade de terreno, assim, né? É menor, então a demanda... Tem a demanda e... Beleza. Tá. Agora que a gente tá com isso aqui criado, o próximo passo, seguindo o que a gente tinha visto lá, é criar conta de serviço, né? Exato. Beleza. A conta de serviço serve basicamente para a gente obter um acesso programático, né? Um acesso através de código ao nosso bucket. Então, quem que vai precisar desse acesso programático? O GitHub. Porque quando a gente receber uma nova versão do nosso código, a gente quer disparar um novo processo de integração contínua que vai enviar o código lá da nossa aplicação, né? Já buildado, né? Já construído aqui para dentro do nosso bucket. Então, ele vai precisar de permissão para fazer isso. Para isso, aqui dentro do Google Cloud Platform, a gente vai criar aqui, procura por EM, contas de serviço. Eu já devo ter criado alguma aqui, deixado uns resquícios da de ontem aqui. Eu tinha criado essa GitHub Actions Deploy aqui, mas eu vou criar uma nova para a gente fazer do total 0. Então, vou dar o nome dela de GitHub Deploy. E aqui a gente pode colocar uma descrição, é legal para a gente conseguir se encontrar depois. Então, conta utilizada para deploy no GitHub Actions, sei lá, alguma coisa assim. Vamos criar aqui agora, a gente aguarda um pouquinho. Aqui a gente pode selecionar uma permissão global, né? Aqui a gente pode pegar, por exemplo, um storage da vida e botar ele como administrador, mas não é o melhor caso, né? O ideal é tu seguir um princípio de permissão mínima. Então, nesse caso, que a gente vai fazer um deploy para um bucket, o ideal seria não escolher role nenhuma aí. Tá. Porque então... mais tarde a gente consegue atrelar essa conta com um bucket que a gente criou. Tá, então aqui eu só dou um continuar, vamos embora. Concluir. Conta criada, então essa aqui, ó. GitHub Deploy. Já copiei esse e-mail. Tá, vou copiar esse e-mail aqui que a gente vai utilizar, né? Voltamos ao bucket agora? Isso. Então vamos lá. Meu Deus, cliquei em criar bucket. Não tem problema nenhum. Navegador. A gente vai editar as permissões desse bucket. Beleza. Então aqui, permissões. Aguardar um pouquinho. Adicionar o membro. Isso aqui. Enter. Daí agora, como role, tu pode selecionar a Storage Object Admin. Storage, administrador de objeto do storage, né? Isso. Mas por que eles botam em português? Acho que o meu tá em português, Sim, né? a tua configuração tá em português. Tá, então, my bad. Beleza, é isso? Acabou o que a gente precisava fazer aqui agora? Tranquilo, então agora, dentro da Google Cloud... Essa permissão ali, ele basicamente tem controle total sobre os objetos dentro do bucket. Não pode criar objetos, deletar, editar, só não pode excluir o bucket, por exemplo. Exatamente. Seria o diferente do administrador do bucket, né? Isso. Que ele poderia deletar o bucket ou trocar as permissões do bucket ou qualquer coisa assim. E como a gente trelou com esse único bucket, ele não enxergaria os outros. Então ele só tem permissão realmente para esse bucket em si. Legal. E agora, bateu aquela dúvida, né? Se eu tiver múltiplos sites,
eu crio uma conta só e vou bucket por bucket adicionando permissão? Ou é melhor tacar um admin ali? Não, né? É melhor ir bucket por bucket botando a permissão nele, né? Sim. Uma outra estratégia que tu pode ter também é tu ter um bucket para múltiplos sites. Ah, dá pra botar múltiplos sites dentro do mesmo bucket. Dá pra fazer isso também. Ah, tranquilo. Então, quem sabe até se for alguém que tem muitos sites mesmo, vale mais a pena do que ficar criando múltiplos buckets, né? Sim, é até mais fácil pra gerenciar, né? Não precisa Não, ficar legal. tipo, com 50 buckets lá. Perfeito. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu joguei um Create React App, então eu usei o Create React App, rodei na minha máquina e acabou, né? E subi pro GitHub, então é isso aqui. Ele não tem nada, é só aquela logo do React girando mesmo. E agora a gente vai configurar as GitHub Actions, a gente já começa configurando assim? A gente vai primeiro adicionar os segredos. Tá. Então, vambora. Os secrets são basicamente as variáveis secretas que a gente vai utilizar no nosso processo de deploy, né? Porque tem, por exemplo, ali a credencial, a chave de acesso, a API do Google Cloud e tudo mais. A gente precisa ter esse acesso, mas só que se isso a gente deixar aberto, qualquer um consegue ver o log da nossa execução e saber quais são os acessos, né? Sim, exatamente. E aí, eu acabei de lembrar que a gente não criou uma chave pra nossa É verdade. Então vamos service voltar lá. account. Então aqui na nossa conta de serviço, conta de serviço, a gente precisa criar uma chave de acesso programático nela, né? Então é GitHub deploy, vamos criar chave, JSON, beleza? Chave criada já. E agora a gente vai começar adicionando os secrets aqui, né? Quais secrets que eu vou precisar aqui? A gente vai precisar de 3 secrets. Um do projeto. Tá. GCP project, aqui vai o quê? Ele vai o ID do projeto. Tá. Então, esse aqui. Deixa eu voltar lá. String mesmo assim, padrão? Aham. Vai com mais Vai o e-mail da conta. GCP account email, sei lá. Da conta da minha... service account. Ah, tá. Da service account. Então é esse aqui. String também, né? Uhum. E que mais? E agora vai ser a key. Tá, então GCP... tu bota access key, qual? Eu geralmente boto o SA key. O quê? SA key. SA? É, de service account. Ah, assim? Uhum. Beleza. E aqui eu jogo o conteúdo desse arquivo aqui, basicamente? É o conteúdo dele, mas ele é encoded em base 64. Base 64. 64. Não, Não, vou deixar isso aqui no vídeo. Quem estiver assistindo já comenta aí, Base 64. Comenta. É tipo quando tu assistia a série, daí tu... Qual série tu tá vendo? 13 Reasons Why, Isso, tá ligado? exatamente, cara. Falar número em inglês no meio das palavras é muito troca. É uma boa chamada de comentário, isso aí. Tá, tu vai me ensinar algum comando mágico no terminal pra eu fazer esse Base 64? Vou. Hoje tu vai aprender a fazer o Base 64. Tá, então deixa eu entrar aqui na minha pasta de downloads. E aqui eu escrevo o que? Base Aí tá tua chave, tá teu arquivo. Tá aqui, então ó. Tu dá um cat. Decoded Jigsaw aqui. Tá, então eu vou dar um cat. Nesse arquivo. Decoded. Só que daí tu dá Deixa eu ver qual que é o nome dele certinho, porque ontem eu baixei outro... Eita, desgraça. Show Finder. O que termina com C4. Tá, então vamos ver aqui de novo. Esse aqui. Tá, daí eu vou dar o quê? Um pipe? Um pipe. E Aham. daí agora tu dá o Base 64. Base 64. Basicamente isso. Isso. Tá, aí eu vou pegar o conteúdo dele e vou jogar dentro do secret, é só isso? É isso aí. Beleza. Tá, podemos agora finalmente criar o nosso workflow? Isso. Massa. Tá, então agora a gente vai criar basicamente um workflow que a cada novo commit na nossa branch master, ele vai pegar o código do React, vai rodar o build, né, que é o comando padrão lá no package.json para converter o código para algo entendível pelo browser, vai pegar esses arquivos gerados no build e vai jogar dentro do nosso bucket. É basicamente isso que a gente precisa fazer, né? É isso aí. É o processo quase completo, né? Tá, então a gente vai começar aqui um Setup Workflow Yourself. Deve ter alguma workflow meio padrão de React, mas... Cara, eu sempre uso essa aí mesmo. Eu nunca vou nas específicas porque eu acho que essa aí é muito melhor. Beleza. Tá, então aqui como a gente vai querer só quando ele der um push na master, não para pull request. Aqui a gente poderia criar uma estratégia para pull request, quem sabe para criar
uma pré-visualização Sim, sim. né, dá pra fazer um preview, né, antes de sair pro master, alguma coisa assim, Sim, né, um sim. staging, né, daria pra fazendo. Isso eu tava descobrindo umas estratégias novas esses dias aí. Eu vi que tu consegue até fazer o trigger quando ele tem uma mudança em determinado diretório. Ah, entendi. Isso eu achei muito massa. Isso é muito bom, né? Porque quando tem momentos que tu não quer fazer a build, ou, bom, dá pra fazer vários tipos de filtros, né? Tá, vamos lá. Aqui, meu Deus, cara, pra que vem tanto comentário? Tá. Então vai rodar no Ubuntu, né? Não tem por que rodar em outra coisa. O checkout precisa ter em todos, né? O checkout é basicamente uma forma dele pegar o código mais atualizado. Aqui ele só dá um hello world, então eu vou deletar tudo isso aqui. Tu vai me passar algum script pronto, porque eu fechei aqui o meu outro? Ou tu vai... Ah, não, eu tenho um outro aqui, acho. Tenho, tá aqui. Beleza, vamos ver. Primeiro passo, deixa eu dar aqui um copiar e colar para ser mais rápido. Primeiro passo que a gente vai rodar é a instalação do Node, né? Nós precisamos instalar o Node na sua versão LTS. Sempre LTS, né? Então a gente vai utilizar a versão 12 aqui do Node, que é a última versão LTS no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Depois de instalar o Node, nós vamos instalar as dependências do React, então do package.json, na verdade. Eu vou simplesmente rodar um yarn install. Lembrando que aqui quando a gente instala o Node dentro desse processo de CI aqui do GitHub Actions, ele já vem com o yarn junto, então não preciso instalar o yarn. Aqui, como é um comando só, inclusive eu posso deixar diretamente aqui. Depois de instalar as dependências, aqui seria o momento ideal também da gente rodar os testes, né? Sim. Então, se eu tenho um processo de CI de uma aplicação mais nível Enterprise, que tem testes e tudo mais, aqui é o momento de rodar os testes. Então, vou até deixar escrito aqui, ó, testes, tanto testes unitários, testes end-to-end, qualquer coisa assim, porque se esses testes falharem, a partir daqui ele não vai executar mais. Então, isso aqui é legal, né? Inclusive, eu vou botar para rodar os testes aqui, porque o meu código, ele tem testes. Então, eu vou botar aqui, ó, run tests. E aqui eu vou dar yarn test, que é o comando de teste que vem por padrão. Eu só vou dar aqui um watch all false, para ele... Se bem que eu acho que ele já vai rodar com watch all false, porque ele seta uma variável ambiente de CI aqui. Mas eu vou deixar o watch all false para garantir e a gente não ter que voltar atrás. Que é basicamente para ele não ficar observando, rodar os testes uma única vez, trazer os resultados e não ficar esperando que eu vou ter mais alterações mais para frente. Beleza, rodou os testes, se tudo passou, então eu vou girar a build do nosso projeto. E aqui eu basicamente vou dar um yarn build, que é o comando de build padrão do create hack tap. Alguma anotação até agora, presidente? Não, é isso aí, é bem simples, né? São os processos basicamente do yarn ali, a gente fez setup do Node e usou o yarn para instalar as dependências, rodar os testes e buildar. E agora que a gente tem a build pronta, a gente precisa mandar esse nosso artefato de fato para o nosso bucket. Legal. E para isso a gente vai usar uma action específica da Google. Tá. Então provavelmente se eu procurar GitHub Actions... gcloud, eu já caio aqui num carinha, esse aqui, né? Isso. É o Available setup. Actions, ele tem o Setup e o Get Secret, é o Setup, né? O Get Secret Manager a gente nem tá utilizando. Beleza, então é isso aqui. É basicamente isso, né? O run não precisa, né? Run porque ele vai rodar um log, console log, né? Realmente completo de um step, então tu só precisa pegar esse... Só esse aqui, né? Beleza. Então, voltamos lá, colamos. Tá, basicamente ele tá utilizando a action do setup gcloud, que vai... Aqui eu tenho que trocar, né? Porque eu tinha botado o gcp project. E daí a gente precisa declarar que a gente quer usar... Ah, não, mentira. A gente não precisa, não. Eu achei que a gente precisa declarar como environment, mas é um secret, então nada a ver. O environment... Tá, beleza. Sim, isso aqui é só secret, né? Tá, beleza. Agora que a gente setou, agora realmente a gente vai enviar os arquivos lá pra dentro, né? Eu vou usar uma outra action do gcloud ou agora não? A gente vai agora rodar um comando do gsutil, que é um utilitário pra gente gerenciar o nosso storage do Google. O gsutil é uma CLI que vem junto com esse setup gcloud aí? Exatamente. Esse setup gcloud, então ele cria o ambiente inteiro pra gente conseguir trabalhar com o gcloud. Basicamente isso. Uhum. Então ele vai ter o gsutil, ele deve ter o outro lá também, né? Que é o... Ele tem todos, ele é uma SDK bem completa mesmo. Daí tem... massa, beleza. Isso aqui a gente vai usar independente, então se a gente estiver trabalhando com bucket, vai trabalhar com qualquer coisa que a gente vai botar aqui no CI. Se tu fizer um deploy, por exemplo, pro Cloud Run,
Vai usar ele. vai usar ele. App-end, tudo. Massa, legal. Tá, então agora tá, deixa eu copiar aqui do exemplo que tu tinha me mandado. E aí a gente já vai destrinchando. Aqui tu botou name rsync. Eu vou botar o nome dele um pouquinho mais descritivo, que é upload files to bucket. Beleza. Um negócio que eu percebi, que na action da Google ali, antigamente eu botava o e-mail. E eu sei que se eu não botasse dava problema. Mas pelo jeito, pelo exemplo, não precisa mais. Então talvez não precisa do secret com e-mail. Tá, O a que eu gente faz um sempre- teste. O que eu sempre achei que não fazia sentido, porque tipo, tu já tem aqui ali. Já tem acesso, né? É. Aqui já tem o secret dentro dela, né? O e-mail, né? Tá, não, beleza. Tá, aqui então o que ele faz? Ele usa os JSUtil para fazer um rsync da pasta build, que foi a pasta onde o React gerou o código da aplicação, já buildado, né? Uhum. E ele envia isso para dentro de bucket, mas bucket a gente não tem, né? Isso. Tá, agora eu vou ter que criar uma env. Isso. Tá, então aqui em... Eita, desgraceira. Env? Como é que é isso aqui? Env, né? Isso. Bucket. E aqui a gente coloca o nome do bucket, né? Uhum. React deploy.rocketseat.dev. Se não me engano é isso aí, né? É isso aí. Eu não vou nem olhar porque eu vou viver a vida perigosamente. Tá, e agora? Jogou os arquivos lá pra dentro, acabou? É isso aí? Fechou? Vamos pro Ainda não. abraço? Ainda não. A gente precisa fazer esses arquivos ficarem público. Públicos. Tá. Então, deixa eu pegar o próximo comando aqui. Beleza. Então, isso aqui vai basicamente permitir o acesso de leitura para todos os usuários, né? É isso aí. Então, ele vai pegar todos os arquivos que tem lá dentro, por isso que ele faz de forma recursiva, e vai setar o acesso. Esse all users é uma keyword, né, do Google, que a gente Sim. utiliza em vários momentos diferentes. Inclusive se tu entrar pelo console e tu for nas permissões, esse all users, All tá lá. users tá lá, né? É. Tá. Beleza. E agora? Agora a gente precisa, para boas práticas de cache, rodar alguns comandinhos para setar um metadata de cache. Tá, perfeito. Mas se eu quisesse parar por aqui, eu conseguiria. Só que daí meu cache ia ficar provavelmente zoado, né? Aquela questão de manda uma nova versão do meu código e a pessoa tem que ficar dando 63 Ctrl F5 até conseguir, até o cache for invalidado, né? Foi Beleza. o que a gente passou aqui. A Sim, gente não tinha essas duas diretivas ali de cache e a gente acabou que não atualizava para algumas pessoas. sim. Perfeito. Então eu vou copiar as duas diretivas de cache aqui. A primeira é colocar o cache nos arquivos PNG, SVG, CSS e JS. E a segunda é não colocar cache para o index.html, né? É isso aí. Beleza. Basicamente, isso aqui, então, Isso aqui, na verdade, é bem interessante, porque quando a gente gera uma build do React, os arquivos JS e CSS, esses arquivos que são gerados pela build, né, pelo processo de build, eles têm um hash no nome do arquivo. Então, esses arquivos assim, a gente pode cachear eles sem medo, né? Porque o nome deles, caso um dia a gente faça uma nova build, o nome vai mudar. Então, o cache já vai ser resetado porque o nome mudou, né? A gente faz o cache por nome de arquivo e não por tipo de arquivo. Então, aqui nesse caso, a gente cria um cache. Isso aqui de quanto tempo é? Você sabe? Em torno de 6 meses. 6 meses? Então, a gente cria um cache bem longo, né? Para todos os arquivos que são estáticos. E aqui tem que tomar um cuidado, né, Pel? Sim, Que é justamente. as extensões que tu vai colocar aqui dentro. Tu só pode colocar aqui extensões que tu tem na tua pasta public. Então, se a gente for aqui, ó, no nosso React Deploy, dentro de public, tá vendo que eu tenho PNG, tenho TXT, tenho HTML. Aqui ele usa SVG, se eu não me engano, para alguma coisa que eu não me lembro. Mas eu acho que esse SVG aqui ele usa. Se eu tirar, ele vai dar problema. Eu não lembro pra que era esse SVG. Tá, mas vamos deixar assim. Mas aqui a única coisa que a gente tem que lembrar... o SVG é da logo do React, né? Sim. A logo do React tá em SVG, se eu não me engano. A logo que a gente usa aqui dentro, ó. Aqui, ó, logo SVG. Então a gente tem que botar exatamente só as extensões de arquivos que a gente vai utilizar. Porque nesses dias eu tentei jogar um JPG aqui, eu não tinha nenhum arquivo JPG e caguei meu processo todo. Ali a gente usa um glob pattern e daí ele vai passando por cada uma dessas extensões. Se ele não achar, como tu falou, ele dá erro. E daí, se a pessoa quiser, tem como setar para continuar se der erro, esse step. Mas o problema é que, qual tipo de erro, né? Tu pode falar, continua se der erro, mas se der um outro tipo de erro, ele vai... Exatamente. Vai ser chato, né? Então eu prefiro ainda, tipo, garantir que... Prefiro, tipo, que dê erro. Que fale do que, tipo, nunca dê erro aí pra mim, né? Que nem era o arroba no PHP, assim. Sim. Tá, e aí o outro, a gente tira o cache do index, porque como o nome do index
ele não vai mudar nas novas builds, não faz sentido a gente manter o cache dele. Porque se a gente botar cache no index e a gente enviar uma nova build, a pessoa vai ter que, novamente como a gente falou, vai ter que ficar forçando a limpeza do cache do navegador para conseguir... isso aqui não é nem só cache do navegador, né? É cache do CDN também, né? Sim. Né? Beleza. Tipo, teoricamente, é para ter algumas medidas que eram para impedir de, mesmo ele tendo o mesmo nome, o cache ia checar no servidor, o hash dele interno ia saber, só que a gente sabe que não acontece tão bem, então é melhor não cachear e pronto. Beleza. Finalizamos aqui o processo? Isso. Tá, então aqui agora a gente vai mandar o commit. E automaticamente ele provavelmente já vai rodar o processo, porque como ele tá para rodar no CI, vamos aguardar um pouquinho aqui para ver se ele vai executar. Rodou. Agora a gente consegue monitorar todo o processo de CI aqui por dentro do GitHub Actions. Lembrando que o GitHub Actions ele tem um plano gratuito muito massa, se eu não me engano é 2.000 minutos por mês de Actions rodando. Então... a gente usa muito e, sei lá, usa acho que 15%. Então o plano gratuito deles é muito bom. Eu acho que era uma das coisas que ainda faltava no GitHub, que o GitLab ainda se sobressaía de uma forma assim muito boa, mas agora sei lá, ainda claro, tem muito a melhorar, como tu sempre fala. Sim, que o GitHub Actions tem muito bug ainda, e muita gente reclama, né? Então, mas assim, o core do negócio já está funcionando, então tá bem legal. Então, olha só, ele pegou o nosso código, instalou o Node, né, o setup Node já dá certo, instalou as dependências, está rodando os testes, ó, consigo ver todos os logs, rodou os testes, começou a build. Aqui agora é um projeto limpo, né, então ele vai rodar certinho. Uma coisa que a gente pode falar aqui agora, Pel, antes que eu me esqueça, é na questão da instalação das dependências, que a gente consegue setar um cache aqui, né, então, como a gente está utilizando o GitHub Actions, o GitHub Actions ele tem uma action de cache, que ele basicamente verifica, olha só, se na próxima build que eu for fazer desse projeto não tiver sido o package.json, né, o yarn lock, ele não tiver mudado nada, não faz sentido eu rodar o processo de instalação de novo. Então ele faz essa verificação, a gente consegue pegar o exemplo aqui do node yarn, e aqui ele faz, é basicamente colocar isso aqui, ó, antes do install dependencies. Então ele vai basear no yarn.lock, aqui ele vai salvar esse arquivo yarn.lock nos registros ali do processo do GitHub Actions. Quando ele vier a próxima execução, ele vai comparar. Mudou alguma coisa? Mudou. Então eu preciso instalar de novo as dependências, senão ele passa por esse processo. Isso é legal porque a gente pode ver aqui, ó, que o processo que mais demorou no nosso projeto inteiro foi install dependencies, 36 segundos. Porque o resto, ó, tudo dentro, sei lá, de no máximo 30 segundos aqui rodaria, né? Não, um pouco mais talvez. Mas beleza, deu tudo certo. Agora, se eu acessar o meu bucket, teoricamente, todos os arquivos vão estar lá dentro, né? Sim. Então deixa eu ver aqui, storage, one bucket, react deploy, rocket seed. E aí pronto, já estão todos os meus arquivos aqui, inclusive públicos para a internet. Então eu consigo ter um acesso a esses arquivos aqui. Aqui agora, se eu clicar aqui para acessar, olha lá, ele acessou na verdade, ele carregou o arquivo. Ó, a gente pode ver que está aqui o meu conteúdo. Ele só não conseguiu encontrar aqui porque ele bota essa pasta aqui e aí eu teria que setar um base.hf. Então agora a gente vai configurar o domínio, né, Pel? Para conseguir acessar esse site através de um domínio, né? Ou tu pode já fazer a parte de setar um main prefix, not found page. Tá. Então, aqui dentro a gente tem editar configurações de site. E aí a gente tem sufixo da página principal. Eu vou botar index.html. E na página de erro, eu também vou botar index.html. Aqui, na verdade, é um hackzinho, né? Para a questão do React. Porque o que ele vai fazer? Ele vai tentar acessar... quando a gente usa rotas no React, que a gente tem os endereços, né? Tipo /contato. Isso aqui, para uma hospedagem estática, o /contato, na verdade, significa, sei lá, uma pasta, né? Ele vai tentar acessar um recurso que não existe. E aí ele cairia num 404. Só que aí a gente está falando, olha só, quando cair no 404, manda para o index, porque o index vai saber lidar com esse redirecionamento. Então a gente só está usando um hackzinho para aplicações React. Se não fosse uma aplicação React, fosse algo estático mesmo, aqui seria o teu 404.html. Show! Salvamos aqui agora. E agora a gente vai configurar o domínio, então? Agora vamos. Beleza. O que a gente precisa? Primeira coisa para configurar o domínio, Pel? Eu acho que como a gente vai configurar um load balancer depois, eu acho que talvez interessante seria
criar um IP estático para esse load balancer. Tá. O IP estático, então... porque o load balancer, porque o bucket não tem um IP único, é isso? Sim. Então, a gente não consegue simplesmente redirecionar para o bucket, porque como o bucket ele pode estar distribuído em muitos servidores, ele vai acessar sempre um... ele tem muitos servidores, né? Então, ele vai sempre acessar um IP diferente, é isso, né? Sim. Aqui eu tinha deixado um criado ontem, mas vamos criar um do zero para realmente mostrar o processo. Reservar endereço estático. É basicamente só isso, né? E dar um nome para ele, então... Eu vou chamar aqui para eu não me perder. React Deploy 2. Opa, escrevi errado. Para eu saber que esse aqui é o certo. Aqui, alguma coisa? Mudamos ou tudo igual? Deixa como tá. Pode deixar como tá. Tu poderia escolher o nível de serviço, se tu tivesse interesse. O quê? Nível de serviço? Que a gente tem como padrão premium, mas a gente pode mudar isso. Se explicando muito por cima, a Google ela tem vários pontos de localização do cache dela. Uhum. E ela tem, digamos, os pontos maiores, os centros, assim. No padrão, a tua saída vai sair nesse centro. E no Premium, ele vai mais fundo, entre os parceiros dela, entre, linhas mais próximas do teu usuário. E automaticamente... É mais caro. mais caro, né? Exatamente. Mas tu acha que, assim, vale a pena usar o padrão? Ou, nesse caso aqui, como a gente já configurou muita questão de cache e tal, o Premium vai valer mais a pena pra gente? Cara, em questão, assim, do IP mesmo, eu acho que o IP da Google, ele é baratinho. Ele não fica um preço tão caro, então acho que vale a pena o Premium. Até porque, assim, isso aqui é já quando a pessoa já tá com a aplicação no nível um pouquinho mais, né, mais enterprise, assim. Sim. Então, não dá pra pessoa também querer se preocupar com cada 50 centavos de custo, assim, porque é melhor que o negócio fique bom do que simplesmente... simplesmente barato, né? Trade-offs, né? Então agora a gente tem aqui o nosso React Deploy 2. Agora que a gente já criou o IP, então agora a gente vai criar o Load Balancer, é isso? Eu vou criar o domínio aqui, que eu tenho acesso às zonas. Tá, então agora tu vai lá na configuração de domínio e vai criar um registro do tipo A, né, um alias, para esse endereço. Então, basicamente o que o Pelizete vai fazer agora? Vai lá na configuração de DNS, né, você vai ter que ir onde você comprou o seu domínio, vai criar um novo registro do tipo A, que é um alias. O host, ele é o arroba lá, é o padrão lá. Na verdade, o host é React Deploy, né, que a gente tá botando subdomínio, né? Se não for um subdomínio, aí a pessoa coloca o arroba mesmo lá, que é pra abrir o domínio principal. Sim. Agora, se for um subdomínio, você coloca React Deploy, aqui no nosso caso, e o valor é o IP. Então, ele vai fazer um redirecionamento de quando a pessoa entra naquele subdomínio, aqui para esse IP aqui. Isso também demora para propagar. Pode me mandar no Discord, por favor. É para mandar o IP. Isso aqui também demora para propagar. Então, não dá para ter muita pressa, né? Como eu falei, pode demorar, 30 segundos a questão de 1 hora para conseguir fazer o negócio, ou até mais. Mas, né, vale a pena esperar. Tá lá. Beleza, agora, então, enquanto que ele vai fazendo esse processo por baixo dos panos, a gente vai criar o nosso Load Balancer, é isso? É isso aí. Então a gente vai entrar aqui no Cloud Load Balancing. Ir para Cloud Load Balancing. Vamos aguardar um pouquinho aqui. E aí a gente já vai criar um novo balanceamento de carga, é isso, né? HTTPS, né? Não faz nem sentido o resto. Da internet para minha VMs, tá certo? Aqui vou dar um nome. Vou botar React Deploy LB. Configuração de back-end aqui, primeira coisa? É isso aí. Aí tu vai configurar basicamente o que o teu load balancer está servindo. Pode ser ou um bucket ou um grupo de instâncias da se fosse uma aplicação back-end, aqui eu viria nessa opção, né? Criar serviço de back-end. Agora, como é um bucket, eu vou usar isso aqui, né? É isso aí. Tá. Aqui eu seleciono o bucket, né? E aqui a gente vai colocar o nome React Deploy, sei lá, vou botar a mesma coisa. Eu sempre boto a mesma coisa. Tá. Cloud CDN, isso aqui faz sentido? É aquela questão de cache, né, que a gente tá falando, né? É a questão do cache da Google. E faz sentido porque ele vai armazenar os nossos arquivos em cache e vai deixar mais barato, teoricamente? Cara,
Eu não sei se tem alguma conta que, digamos, fluxo baixo, talvez o CDN seja mais caro do que deixar sem CDN. Uhum. Mas a gente sabe muito bem aqui, por experiência própria, Mas que... lembrando que a gente já tá falando de aplicações mais que estão recebendo muito acesso, né? Porque senão não vale a pena a pessoa fazer esse trabalho todo, vale mais a pena ela hospedar, que nem eu falei lá antes no Verdade, Netlify da vida. verdade. Então, não, nesse caso, então, com certeza vale mais a pena. Para fluxo de aplicação alto, vale a pena configurar o CDN, Sim, que até é basicamente porque... um cache, um nível de cache maior, assim, em cima, que daí ele serve do cache e fica mais barato, né? Exatamente, tu vai ter um tempo de resposta menor, porque ele vai estar servindo muito mais próximo do teu usuário, e tu também vai ter o benefício de pagar menos, porque é muito mais caro o custo de network saindo direto do bucket do que saindo do cache. Dá pra ver que é uma opção boa, sabe por quê? Porque vem desativado por padrão. É verdade. Eles querem te cobrar mais. Tá, eu vou criar aqui agora. Tu viu, né, que o premium lá tava por padrão, e ali o CDN que tu paga menos, Pois tá desativado. Estranho, é legal isso aí, né? Tá, aqui agora então eu já vou partir direto pra configuração do front-end, né? Que é o domínio que vai acessar aqui, né? Uhum. Protocolo HTTPS, né? Ou. Ah, tem a questão do certificado também, né? Mas como a gente já apontou o domínio, Mas pode ser que ele ainda não reconheça esse apontamento, né? mas eu vou confiar que ele já... Tu vai confiar que já Vou. deu certo? Aham. Então isso aqui, ó, pessoal, quem tá assistindo mais ou menos aí. Aqui, se eu for querer utilizar HTTPS, aquela última propagação que a gente fez do DNS, do registro alias que a gente criou lá pro subdomínio, ela já tem que ter acontecido. Então uma das formas da gente conseguir verificar isso, geralmente eu utilizo esse site aqui, ó, What's My DNS, que tu coloca aqui por exemplo, aqui a gente tinha botado como React Deploy, Isso aí. .rocketcity.dev, alias, e eu dou um search e ele tem que apontar lá para aquele IP que eu tinha passado pro Pelizete, que é o 34, sei lá, alguma coisa assim, ó. 35, olha só. Ele já mostrou. Então o apontamento já tá funcionando. Então, agora que o apontamento já tá funcionando, nós vamos criar aqui HTTPS. Aqui Premium também, né? Sim. IPv4, aqui não muda endereço IP, agora seleciona o meu... Cadê? Meu React Deploy 2. Ai. Será que eu fiz de alguma forma errada? Meu Deus. Tudum. Será que eu criei padrão? O que eu fiz? Alguém me ajuda? Era boa pergunta. Pois é. Tem que olhar lá, ver o que aconteceu. Eu vou lá ver o que aconteceu, cara, porque não... Vamos ver aqui. React Deploy 2, tipo estático, em uso nenhum, nível de rede premium. Região US Central. Essa região Deve tá ser a região, estranha. né? Será que eu... Nossa. Será que é porque eu tô criando load balancer porque o bucket tá no US East e o IP tá no outro? Será que eu tento criar um IP novo? Tá, vamos ver Eu o acho que a que gente tu pode fazer cria aqui. um IP ali. Tá, vamos criar um IP aqui, daí tu Ele é faz rapidinho pra Tá, vamos fazer o propagar. redirecionamento de novo, né? Tá, pessoal, vocês viram que eu fiz cagado, então React Deploy 3, a gente cria o IP aqui por dentro. Depois tem que lembrar de deletar os outros, que senão ele vai ficar me cobrando lá, que nem um desgraçado. Tá, vou te mandar aqui o IP, é isso? Por favor. Então, cadê o Pelizete aqui? 34.120.144.105. Copia aí, faz pra mim aí. E aí me avisa quando tiver já no... Tá setado. Beleza. Aqui a gente vai precisar criar o certificado também, né? Então eu vou esperar Sim. ele fazer a propagação, né? Tu já setou ali? Setei. Tá, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir lá o meu What's My DNS de novo e vamos ver se ele ainda não fez o redirect, ó. Então a gente vai aguardar um pouquinho aqui até eu ter a propagação feita e aí a gente já volta junto. Legal, a gente já viu aqui que passou todo o processo, ó. O DNS já trocou o IP pro novo IP. E também na discussão aqui com o Pelizete de entender a cagada que eu fiz, a gente percebeu que na verdade eu criei esse React Deploy 2 aqui, ó, na região US Central. Mas provavelmente pro Load Balancer ele precisa ficar sem região, ou seja, região global, né, Pelizete? É isso aí. Tá, agora então, vamos voltar aqui pro que interessa. Já tá aqui React Deploy 3, e agora a gente precisa criar um certificado, é isso? É isso aí. E aí, essa criação do certificado ela não funciona se não tiver apontado ainda o domínio, né? Não, porque ele vai falhar o desafio.
Tá, aqui a gente vai criar um certificado agenciado pela Google, né? Aham. O nome aqui, vamos botar React Deploy Cert, sei lá. Domínio aqui, eu boto domínio? Uhum. React deploy.rocketseat.dev. Criar. Catapult, deu certo. É isso? Eu concluo agora? Deu certo na configuração, né? Tem que ver se vai gerar o certificado. Tá, beleza. Vamos dar uma concluída aqui agora. E criar e É aí isso aí. e torcer? É isso aí. Show! Ó, deu certo. Agora ele vai começar a criar o nosso load balancer. E aí tu quer fazer aquele teu famoso adendo de que o certificado às vezes demora pra caramba pra gerar? Demora muito. Demora, assim, em torno de 10 a 15 minutos pra gerar um certificado. Mas, pra tua felicidade, ou não felicidade, na verdade, pra teu desentendimento total sobre o negócio, no GitHub Pages também demora. Se tu configura o SSL e daí tu gera o certificado SSL, demora no mínimo uns 15 a 20 minutos pra ele fazer a troca do HTTP para HTTPS e começar a usar aquele certificado em si, sabe? Sendo que criar um certificado é uma linha de comando, né? Tá, beleza. Então, aqui ele já começou a fazer, já tá teoricamente funcionando, né? Então agora a gente conseguiria acessar o nosso bucket através do domínio se já tiver propagado tudo muito certinho, né? Uhum. Tá, então vamos testar lá. Mas provavelmente ele não criou o certificado ainda, né? Porque demora 15 a 20 minutos, né? Vamos fazer um teste, né? Tu pode checar o status dele pelo menu avançado ali do Load Balancer. Tá. Ele ainda não propagou aqui. É React Deploy, né? .rocketseat.dev. É isso aí. Ele não propagou ainda, então provavelmente a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Tinha que voltar. É na linha de baixo. Mas o certificado tá aqui, ó, provisioning, tá vendo? Verdade. Já consegue ver, né? Consigo clicar no certificado também pra ver aqui, ó, provisioning. Então quer dizer que ele ainda tá em provisionamento, né? Que é um estado de criação, assim, né? Então o que a gente vai fazer aqui agora? 15 minutinhos, vamos lá fazer um café. Opa. E configurar um tema no teu VS Code, que ninguém aguenta mais usar SolarZed Dark. Te ver usando SolarZed Dark. F. Pode ser? Melhor tema de todos. Beleza, galera. Então 15 minutinhos a gente já volta aí pra ver se isso aqui finalizou e aí fazer o teste. Vamos dar só o último teste aqui pra ver se, né? Não deu, certo? Então vamos esperar um pouco. Depois aqui do quê? Uns 15 minutos, não sei. Olha aqui no meu horário como tava antes aqui na gravação. Já deu certo, então já tá propagado aqui o HTTPS, já tá funcionando e o nosso site já tá rodando. Então agora, toda a rota que a gente acessar aqui, ele vai mandar a gente pro index. Então, se eu boto o Ashashwal, ele manda a gente pro index e é responsabilidade da minha aplicação dizer qual que é a rota que o usuário tá dentro do site, né? E a gente vai utilizar lá o React Router ou qualquer coisa assim. Então, perfeito, né? Pel, a gente terminou. Mais alguma coisa que a gente precisaria falar? Mais algum adendo? Ou não? Cara, não me vem nada à mente. Eu acho que era isso aí. Beleza? Então, lembrando que isso aqui é um nível de aplicação um pouco mais, quando já tem mais acesso, né? Se você tem uma aplicação que não tem quase nada de acesso, não vale a pena utilizar um negócio desse. Até porque a precificação ela já começa a ficar não tão previsível, tu já não tem tanto controle do quanto que vai dar no fim do mês, né? Então, é um negócio assim que é realmente para quem está precisando ir para o próximo nível, né? Porque a precificação daquelas outras ferramentas que a gente falou no começo, o Netlify, o Now, e existem até outras, elas são muito interessantes para projetos pequenos, mas nada interessantes para projetos muito grandes, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um curtir aí embaixo, um comentário com qualquer dúvida que tenha surgido e se você quiser deixar alguma sugestão de próximos vídeos voltados à parte de infra e... não vou falar DevOps, a parte de infra. DevOps é uma cultura. A parte de infra, deixa aí embaixo que quem sabe eu trago o Pel aí pra gente falar um pouco mais sobre as ferramentas de infra que a gente tá utilizando aqui dentro da Rocket. Um grande abraço, vou ficando por aqui e valeu. Manda um tchau aí, Pel. Valeu!